Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para falar de conteúdo produzido pela Brasil com Z. Agora nós vamos conversar sobre um artigo que o William escreveu para a última edição da revista DBO. Tá certo? William, vamos lá. Aqui a gente tem um espaço melhor em vídeo para explicar o que foi escrito, o que passou pela cabeça, qual que é a linha de raciocínio. Você teve a incumbência e o desafio de escrever, sendo um pouco redundante, justamente sobre o desafio do Nelore, da raça Nelore. Eu acho que quando a gente fala em desafio da raça, é muito daqui para frente. Porque a gente sabe o tanto que evoluiu desde o começo das importações para o Brasil até agora. Só que, e daqui para frente? O que vai acontecer? Olá, Gustavo. Olá a todos que nos acompanham aqui no canal da Brasil com Zebra e com Gula. Pois é, foi um desafio mesmo falar sobre justamente os desafios da raça que domina a maior pecuária do mundo, que é a pecuária brasileira. E aí, nesse artigo, eu tive a oportunidade de falar um pouquinho da história, das importações, né? Como é que foi esse material genético que desembarcou aqui em terras brasileiras, já muito pronto em função de seleção natural para características ditas de rusticidade, aí, que a gente chama de adaptabilidade. E dominou tudo, né? Dominou justamente por essas características funcionais. Então o bezerro nasce pequeno, é vigoroso, logo parte para a primeira mamada, facilitada por tetos pequenos. É uma genética, a genética zebuína se adaptou muito bem aos sistemas de produção já existentes no Brasil, e a gente sabe que a adaptabilidade vem junto com fertilidade, e principalmente após a entrada das braquiárias na década de 1970, aí o binômio braquiária-Nelore ficou assim imbatível em termos de produtividade. E aí então esse Nelore, que nem foi a raça zebuína mais importada da Índia, né, ou Paquistão, de onde veio o Sindhi, dominou as pastagens brasileiras em termos quantitativos. E aí a gente tem uma história super bonita para falar, desde o quanto foi importante os pioneiros que trouxeram essa genética para cá, até toda essa história de seleção do Nelore aqui no Brasil. No artigo eu falo, né, que algum tempo atrás a referência ainda eram as pistas de julgamento. Eu sou jurado também, gosto demais do julgamento, acho importante como auxílio na definição de um tipo morfológico, né, para a raça. Porém, para falar um pouquinho dessa história de pista, Gustavo. Eu ia te perguntar disso, inclusive, porque é uma coisa que todo mundo pergunta. Pessoal, mas e aí? O que é bom, o que é melhor? O que vem da pista ou o que vem da avaliação genética? Né? Do gado produtivo, que tem avaliação, ou que vem da pista, que é melhor tratado nutricionalmente, digamos assim, ou que vem da braquiária. E eu acho que vem muito dessa evolução dessa história, que eu já ouvi você contar várias vezes, e que essa evolução, esse crescimento, essa dominância passou por fases. Que teve a fase da pista, aí a fase da avaliação de ganho em peso, que teve essas dominâncias para chegar de onde a gente está. E essa pulverização nacional também fez com que fossem criadas, ou acho que naturalmente, linhagens, né? Regionalizadas, a família tal criava nesse lugar e originou essa linhagem. Eu acho que isso influenciou muito. Você já veio para um passo atrás ainda. Justamente antes, as grandes marcas de zebu eram oriundas de famílias que destacavam na criação de uma determinada raça, e aí isso ia ganhando uma notoriedade regional e depois nacional. Aí vieram justamente as pistas de julgamento, onde criadores tradicionais e mais novos levavam então os melhores exemplares para serem comparados entre si. E esse era o ambiente de discutir critério de seleção, para onde a gente deve direcionar, enfim, todas as características fenotípicas das raças, falando aqui mais especificamente das raças zebuínas. Até que esse ambiente foi evoluindo demais. Quando eu, menino ainda, visitava cocheira, né, tratavam de animais para exposição,
era ainda um napiê picado, com um rolão de milho ou milho, né, já com farelinho de soja, mas enfim, muito longe dessas dietas extremamente sofisticadas que nós temos hoje. Com isso, o que aconteceu então? O sistema nutricional evoluiu demais e a pista exigiu muito desempenho, muito ganho em peso. E aí, para ser competitivo, tinha que ser um bicho com uma performance extraordinária, mas nesse ambiente privilegiado. E não se tinha tanto conhecimento dessa interação genótipo-ambiente. Poxa, então aquilo que vai melhor na cocheira também vai melhor no capim. Hoje a gente sabe que não é bem assim, tá? A pista até poderia ter se norteado um pouco melhor se balizasse, não impressionasse tanto com tamanho, com peso, e a gente fosse mais para o lado da funcionalidade. Eu já disse, né? Gosto demais de julgamento e sempre busquei essa linha de enxergar em pista aquilo que seria mais interessante para a pecuária nacional como um todo. Porém, não foi exatamente dessa maneira que a coisa seguiu, e a pista foi selecionando linhagens com ótimo desempenho naquele ambiente, mas animais cada vez mais exigentes em termos desse aporte nutricional, que quando iam para o pasto não necessariamente respondiam também da mesma forma, com a mesma qualidade, vamos dizer assim. Legal. E hoje a gente vê muito, William, a informação ou notícia muito especialista. Antigamente, como você conta muito pra gente também, praticamente o que eu tenho de idade você tem de experiência profissional, mais ou menos, né? Então, você fala muito, eu tinha que explicar o que era DEP. Hoje, todo mundo sabe o que é DEP, todo mundo é especialista e tem tanta tecnologia, tanta informação que acaba confundindo as pessoas. Justamente nessa questão, acho que da interação genótipo-ambiente, é um top 01, mas qual que foi o sistema de produção, de onde que ele vem, qual que é a origem. É muita informação que as pessoas ficam perdidas e às vezes não querem ou pecam, acham um investimento desnecessário, perguntar para um técnico. Eu acho que é aí que incorre no erro também. Então, vamos lá então. Vamos tentar explicar essa coisa toda um pouco de forma muito sucinta, porque é um assunto bem complexo, viu, Gustavo? É justamente isso. Quando eu venho já de uma família que cria há 57 anos agora, faz 57 anos, eu tenho 50. E aí, em 1998, eu fui fazer um mestrado em Pirassununga. E aí sim tive o contato maior com o que eram as avaliações genéticas. A gente sabia já, né, prova de ganho-peso, mas realmente entender como se faz, como que define um modelo estatístico para rodar uma avaliação genética, a importância dessa qualidade dos dados coletados por um resultado depois nas avaliações. E isso nós estamos falando em 1998, quando eu fui fazer o mestrado na USP Pirassununga. Pois bem, em 2000 concluí o mestrado, acabei emendando um doutorado aqui em Jaboticabal para em 2003 já abrimos a empresa Brasil com Z. Nesse momento era assim, era difícil explicar para o criador ainda o que é a importância das avaliações genéticas, enfim, como eram compostos os índices. Era um outro momento da pecuária, ok? De repente, hoje a gente vive um momento diferente, onde, primeiro, ficou claro que a pista não foi um modelo legal a se perseguir de seleção, pensando em abranger a necessidade toda dessa grande pecuária que é a brasileira, ou falando de pecuária tropical. Espero ainda que a pista volte a ser um pouco mais forte, porque, mais uma vez, ela é importante. Sim. O que deve estar faltando aí é a gente definir um pouco melhor esses critérios de julgamento. Como creio que no Paraguai isso está melhor definido para eles. Bom, aí hoje
as avaliações genéticas dominam o mercado. Só que, de repente, de algo que era complicado de se explicar e poucos criadores adotavam, de repente virou a maior ferramenta comercial hoje existente. Virou argumento de mercado, né? É argumento de venda. E não está errado, obviamente, né? Se a gente está comprando uma semente melhoradora que é o touro, a gente precisa de indicadores, vamos dizer assim, da qualidade, né? Dos atributos de qualidade desse indivíduo. Porém, a coisa foi para um extremo. E aí veio essa busca obsessiva do Top 01. Porque liga um leilão e aí fala-se forte, esse é Top 01, porque os vendedores de sêmen, que são, né, são talvez dentre os grandes impactadores também do mercado, porque tem uma capilaridade, né, estão direto em contato com o criador, também vendem muito essa idade, porque é mais fácil interpretar dessa forma também, né? Imagina, eu vou vender um reprodutor, eu tenho que explicar tudo dele. Ou falo, olha, ele é top 01 para MGTE, ou tem um índice ABCZ, tal é top 01 para IQG, enfim. Temos também os programas SAFE, enfim. Então, eu acho que o mercado... O mercado fez com que a gente chegasse a esse extremo de valorização simplesmente da avaliação genética, deixando de olhar para o indivíduo. Hoje eu creio que nós estamos num momento onde fica mais evidente a importância do equilíbrio em ter boas avaliações genéticas, não simplesmente um índice, mas avaliações genéticas equilibradas nas principais características que o seu rebanho precisa, né? Porque a gente não tem, como você falou, né? Se a gente tem uma diversidade de ambiente, de objetivo, né? Ou seja, de sistema de produção e objetivo de mercado, a gente não pode ter um índice que seja o melhor para todos. Sim. Ok? E hoje eu acho que o mercado está entendendo um pouco mais isso, a necessidade da interpretação das DEPs, e realmente do talento humano aí, identificando quem seriam os melhores touros para acasalamento e definindo critérios de seleção na fazenda, não olhando só para os números, mas também olhando para o indivíduo, buscando esse biotipo produtivo e funcional que a gente precisa, não esquecendo de aprumos, da importância do correto enquadramento do padrão racial, para que esse animal tenha prepotência para transmitir suas boas características para a prole, né, que dê uma produção mais homogênea, enfim. Estão entendendo do desbalanço do índice, né? Você pode ter um animal top 01, por exemplo, que é muito negativo para leite. Sim. E aí, imagina, é uma característica fundamental. Então, usar esse reprodutor, mas com muito critério no acasalamento, pode ser, enfim. Eu acho que... Por que nós estamos falando isso, pessoal? Por que eu perguntei isso para o William, sendo que o tema do artigo que ele fez são os desafios da raça Nelore? Porque tudo isso está acontecendo com a raça Nelore. É isso que vai direcionar o futuro da raça. Desafio do Nelore, para ser sucinto, cuidado com essa busca obsessiva por desempenho. Seja ele, né, nos índices genéticos, que tem tudo a ver com desempenho, porque os índices contemplam muito desempenho ponderal, peso, para a gente não cometer, então, o mesmo equívoco que foi cometido na pista. Enfim, equilíbrio é a palavra-chave. Eu acho que esse assunto a gente pode depois desenvolver em partes para atender. Sim, claro. Senão a gente fica aqui uma semana e não termina. Esse papo vai longe. Vai embora. Mas o desafio, então, do Nelore é cuidado com a busca simplesmente por desempenho. Vamos encontrar, então, o equilíbrio para que a gente selecione animais em equilíbrio, né, com o nosso sistema de produção, em harmonia com o nosso sistema de produção. E a gente não pode esquecer que o Nelore é uma raça de corte, então essa conformação frigorífica, esse biotipo com conformação frigorífica, a gente não pode abrir mão. E o detalhe dos aprumos é importante por conta de funcionalidade e de raça, porque a gente estamos falando, né? Nós estamos falando de uma raça
que deve respeitar os padrões da BCZ e, enfim, a gente sempre fala em zootecnia que o bonito é ser produtivo. Agora, se puder ser, né, bem avaliado, produtivo e ainda harmonioso, bonito, por que não? É aquela coisa, né? A perfeição, a gente sabe que é muito difícil de alcançar, mas se a gente não buscar alguma coisa nesse sentido, como um padrão, como um modelo, a gente nunca vai chegar a nada. Eu acho que com o aumento da tecnologia, aumenta as variáveis. Se você tem mais variáveis, você aumenta a sua probabilidade de acerto observando todas elas e aumenta a sua probabilidade de erro se você olhar uma só. É isso aí, Gustavo. A gente tem muita informação para interpretar e não é fácil. Então, a gente fala aqui de médico, né? Tem o ditado, o velho ditado de médico e louco, todo mundo tem um pouco. De melhorista, então, né? De zootecnista, de acasalador, de... nem se fala. Tem muito. Mas esse papo, mais uma vez, ele vai longe, então vamos deixar um pouquinho para a próxima. Querendo entender um pouco mais, leia o artigo nosso aqui. Eu vou deixar o link, tudo certinho embaixo, gente. Vou deixar o link do artigo do William para vocês acompanharem. Qualquer dúvida, entre em contato, deixem nos comentários, se inscrevam no canal e a gente vai fazendo. Vocês vão perguntando, a gente vai fazendo vídeo, nós vamos explicando. Nós estamos aqui para isso, né, William? A ideia é nossa. Vamos expandir então esse canal de comunicação com você que também gosta de pecuária de corte, né, apaixonado por isso, como nós somos. Valeu, Gustavo, então. Valeu, William. Valeu, gente. Até o próximo.